Você virou ministro e precisa esconder um escândalo. Repete isso na sua cabeça. Você, ministro, com um segredo que pode destruir tudo que você construiu. Hoje, você acorda com o celular vibrando sem parar. São 4h37 da manhã. A primeira mensagem é do seu chefe de gabinete. Precisamos conversar. Agora. É urgente. Você sente aquele frio no estômago que não é fome, é medo. O tipo de medo que paralisa homens poderosos. E você, nesse exato momento, é um deles. Você tem um cargo que milhões de brasileiros sonhariam ter. Tem um salário que nunca imaginou receber. Tem poder, tem influência. Mas tem também uma bomba relógio com o nome do seu escândalo gravado nela. E o ponteiro está girando. Nesse vídeo, você vai viver cada segundo dessa pressão. Vai sentir o que é estar no centro de uma tempestade política com câmeras apontadas para sua cara. Vai entender como ministros reais agem quando a casa cai. E no final, você vai descobrir se existe saída ou se esse cargo que parecia um sonho virou sua maior armadilha. Fica até o final, porque o que vem por aí vai te deixar sem ar. Brasília, 5 da manhã. Você está de terno, mesmo sem ter dormido. O espelho na antessala do seu gabinete mostra um rosto que você mal reconhece. Há 6 meses, você era um nome promissor na política. Hoje, você carrega o peso de uma decisão que tomou numa reunião fechada, numa sala que teoricamente não existia, com pessoas que oficialmente nunca estiveram lá. Era só um favor. Era só uma assinatura. Era só uma vez. Você já ouviu essa frase antes, não é? Todo escândalo da história política brasileira começa exatamente assim. Com um favor pequeno, com uma caneta que assina o que não deveria, com um silêncio que vale mais do que deveria. O mensalão começou com pequenos acertos. O esquema da Lava Jato começou com propinas que pareciam migalhas perto do que virou depois. E o seu? O seu começou com uma ligação de um amigo que disse: "É simples, ninguém vai saber", mas alguém soube. E agora, esse alguém quer algo em troca do silêncio. Você está dentro de um sistema que você não criou, mas escolheu entrar. E agora precisa decidir. Vai lutar ou vai afundar? Seu chefe de gabinete entra na sala com um tablet na mão e uma expressão que você nunca viu nele antes. Ele virou a tela para você. É uma matéria, ainda não publicada. Um portal de jornalismo investigativo tem documentos, tem e-mails, tem uma planilha com números que não batem com o orçamento oficial e tem o seu nome. Não como suspeito, como responsável direto. Você respira fundo. O ar não entra. Esse é o momento que separa quem sobrevive na política de quem vira manchete por anos. Nos bastidores do poder brasileiro, esse tipo de crise tem um nome: apagão controlado. A ideia é simples na teoria. Você controla a narrativa antes que ela te controle. Mas na prática, é como tentar apagar incêndio com gasolina nas mãos. Você pensa nos ministros que caíram antes de você. Ricardo Salles, Milton Ribeiro, Gedel Vieira Lima. Cada um achou que conseguiria segurar. Nenhum conseguiu por muito tempo. E o que eles têm em comum com você nesse momento? A certeza falsa de que eram maiores que o escândalo. Você ainda acha isso? Seu assessor de imprensa entra na sala em seguida. Ele já está com o plano na cabeça. Primeiro passo: negar tudo. Não com agressividade, isso parece culpa. Com serenidade cirúrgica. Confio plenamente na transparência dos processos. Você já ouviu essa frase de alguém que depois foi preso, não é? Claro que sim. Todo brasileiro com mais de 30 anos já assistiu a esse teatro. A coletiva de imprensa onde o político olha na câmera com a expressão de quem foi injustiçado e fala de ataques políticos e respeito às instituições. É quase um roteiro ensaiado. E agora você vai protagonizá-lo. Mas tem um detalhe que seu assessor ainda não sabe. Existe uma pessoa que estava naquela reunião que não faz parte do seu círculo de controle. Uma pessoa que não tem nada a perder. E essa pessoa gravou. Não a reunião inteira, só os 30 segundos mais comprometedores. 30 segundos que podem valer décadas de cadeia ou décadas de silêncio forçado. O poder tem esse preço. Você sabia disso quando entrou. Só não imaginava que ia chegar tão rápido. Você teria feito diferente se soubesse? São 7 horas da manhã e você já tem 4 crises simultâneas. O jornal vai publicar em menos de 2 horas se você não der uma resposta. Um deputado da base aliada ligou dizendo que vai se distanciar publicamente. Seu advogado pessoal está pedindo uma reunião de emergência. E seu filho de 15 anos mandou mensagem perguntando se é verdade o que um colega da escola falou. Essa última mensagem é a que mais dói. Porque o poder você pode negociar. A reputação você pode tentar reconstruir, mas olhar nos olhos do seu filho e explicar o que aconteceu, isso não tem assessor que resolva.
É nesse momento que a maioria dos ministros em crise se parte em dois. Tem os que endurecem e partem para a guerra total, jogando na defensiva com todo o aparato do Estado, e tem os que desmoronam por dentro enquanto mantêm a fachada de controle. Os dois tipos existem, os dois tipos aparecem nos noticiários, e os dois tipos eventualmente enfrentam o mesmo julgamento, o da opinião pública, que no Brasil é implacável, apaixonada e tem memória seletiva. Às vezes esquece rápido, às vezes não perdoa nunca. Você chama uma reunião de emergência com sua cúpula às 8 horas. Estão presentes seu chefe de gabinete, assessor jurídico, assessor de comunicação e 2 aliados políticos de confiança. A sala tem aquele cheiro de café forte e decisões pesadas. Todo mundo fala ao mesmo tempo. Cada um tem uma solução diferente. O jurídico quer protocolar uma nota de esclarecimento antes da publicação. O comunicação quer você nas redes sociais agora, humanizado, mostrando o lado família. Os aliados políticos querem saber se tem como resolver pela raiz, eufemismo que você prefere não traduzir em voz alta. E no meio de toda essa cacofonia, você percebe algo. Ninguém nessa sala está preocupado com a verdade. Todos estão preocupados com a sobrevivência, a sua e a deles. Porque escândalos em Brasília funcionam como afogamento em grupo. Quando um começa a afundar, arrasta quem está por perto. Você conhece esse jogo. Você mesmo já foi o aliado que se afastou de alguém em crise. Agora você está do outro lado da mesa. Como é essa sensação? Faltam 40 minutos para a publicação. Seu advogado acabou de confirmar o que você temia. Os documentos são autênticos. Não há como contestar a origem. Só há como contestar a interpretação. E é aí que mora o jogo sujo da política brasileira contemporânea. A realidade vira disputa de narrativa. O fato vira versão. A evidência vira contexto mal interpretado. Você já viu isso acontecer dezenas de vezes na TV. Políticos que pareciam destruídos se reergueram porque dominaram a arte de ressignificar o escândalo. Severino Cavalcante renunciou e voltou ao Congresso. Renan Calheiros sobreviveu a crises que matariam carreiras inteiras. José Sarney navegou décadas em meio a denúncias. A política brasileira tem uma elasticidade moral que espanta qualquer observador. E agora você vai precisar usar essa elasticidade a seu favor. O plano do seu assessor é ousado. Ao invés de se defender, você vai atacar, vai questionar a motivação do veículo, vai insinuar que há interesses por trás da publicação, vai plantar a dúvida na cabeça do público antes que o fato se consolide. É arriscado, é desonesto, mas já funcionou antes. A matéria é publicada. Você lê o título no celular e sente seu mundo tremer. Não é exagero, é físico mesmo. Aquela sensação de piso cedendo sob seus pés. Em questão de minutos, seu nome está nos Trending Topics. O WhatsApp explode. Deputados que te ligavam toda semana somem. O grupo de aliados no Telegram fica em silêncio. Aquele silêncio que diz mais do que qualquer palavra. Você já participou desse silêncio quando era o outro lado, não é? Quando um colega caía em desgraça e você ficava quieto, esperando o vento passar. Agora é você quem espera uma mensagem que não vem. O Brasil tem uma tradição cruel com seus escândalos políticos. Transforma tudo em espetáculo. O político corrupto vira personagem. A crise vira entretenimento. E o sofrimento real das famílias, dos filhos, das pessoas ao redor fica escondido atrás das manchetes e dos memes. Você vai virar meme hoje. Já está acontecendo. Alguém já pegou sua foto oficial e colocou uma legenda. Isso dói de um jeito que nenhum cargo prepara você. 2 horas após a publicação, a pressão política já é concreta. O líder do partido liga pessoalmente. A conversa é curta, protocolar e gelada. Ele não diz renuncie, diz você precisa avaliar o que é melhor para o governo. Em Brasília, essa frase tem tradução exata. Sua cadeira está ameaçada. Você sabe que tem talvez 48 horas para virar o jogo ou ser engolido por ele. Esse prazo de 48 horas é quase uma lei não escrita da política brasileira. Foi em menos de 48 horas que Edson Lobão perdeu o Ministério de Minas e Energia em 2014. Foi em 48 horas que Marcelo Caleiro pediu demissão do Ministério da Cultura em 2016, depois de gravar uma conversa comprometedora. O relógio da política não tem misericórdia, ele só conta para frente. E enquanto o relógio corre, a mídia já está em modo de 24 horas no seu caso. Repórteres na frente do ministério, câmeras do lado de fora da sua casa, seu vizinho sendo abordado por jornalistas que perguntam como é te conhecer. A invasão é total, a pressão é física, e a pergunta que todo mundo quer saber
é: você vai segurar? Você pede 10 minutos sozinho. Tranca o banheiro do gabinete e olha no espelho de novo. Dessa vez com mais tempo, com mais honestidade. E você pensa: como cheguei aqui? Não é uma pergunta retórica, é genuína. Você se lembra do começo, da militância, da primeira eleição, da crença de que ia mudar algo. Todo político começa com algum grau de idealismo. Ninguém entra na política dizendo que quer se corromper. A corrupção não chega com uma placa. Ela chega aos poucos, com pequenos comprometimentos, com favores que parecem razoáveis, com escolhas que parecem menores na hora. Essa trajetória foi documentada em dezenas de delações premiadas nos últimos anos. Executivos e políticos que descreveram o processo de corrupção como uma descida gradual, não um salto, um degrau de cada vez. Você desceu esses degraus sem perceber a velocidade, e agora está no subsolo olhando para cima sem saber se consegue subir. Essa é a parte que ninguém mostra nos noticiários, o momento privado de quem caiu, o momento em que o cargo vira gaiola. A história política brasileira está cheia de ministros que viveram exatamente o que você está vivendo agora. Em 2016, Gedel Vieira Lima, então ministro da Cultura, pediu demissão após pressionar o IPHAN para liberar um empreendimento imobiliário. Gravações comprometedoras, pressão política, queda em menos de uma semana. Mas a história não terminou aí. Anos depois, 51 milhões de reais em dinheiro vivo foram encontrados no apartamento ligado a ele. O que parecia um escândalo pequeno era a ponta de um iceberg monstruoso. Em 2022, Milton Ribeiro, ministro da Educação, caiu depois que áudios revelaram que ele favorecia pastores aliados na distribuição de verbas federais. A frase que destruiu sua carreira: "O presidente Bolsonaro me pediu para dar atenção especial a pastores." 7 palavras que desfizeram um ministério. Esses casos têm algo em comum com a sua situação. O escândalo não era sobre o dinheiro ou o favor em si, era sobre a mentira depois. É sempre sobre a mentira depois. Porque o brasileiro tem certa resignação com o desvio, triste, mas real. O que não perdoa é ser tratado como idiota. Você vai tratar? O caso Lava Jato revelou algo que vai direto ao coração do que você está vivendo: o sistema de proteção mútua dentro do poder. Delatores descreveram reuniões onde ministros, empresários e operadores financeiros combinavam versões antes de depor. Combinavam quem iria assumir o quê, quem ficaria em silêncio, quem seria sacrificado para proteger os maiores. Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, foi o primeiro a quebrar esse pacto de silêncio. Sua delação abriu um buraco no casco do navio que afundou carreiras de senadores, governadores e quase presidentes. A pergunta que você precisa responder agora é a mesma que Costa respondeu para si mesmo naquela cela em Curitiba. Quanto tempo consigo segurar antes que alguém me entregue primeiro? Porque no seu caso também tem alguém que sabe. Tem aquela pessoa da reunião, tem a gravação, e essa pessoa está avaliando exatamente a mesma coisa que você, os riscos e os benefícios do silêncio versus a delação. A corrida não é mais contra a imprensa, é contra o seu próprio cúmplice. Nos Estados Unidos, o escândalo Watergate, que derrubou Nixon em 1974, ensinou ao mundo uma lição que nenhum político esqueceu desde então. Não é o crime que destrói, é o encobrimento. Nixon teria sobrevivido ao arrombamento do Watergate se tivesse admitido e pedido desculpas. O que derrubou sua presidência foram as fitas gravadas onde ele ordenava o encobrimento, a obstrução da justiça, a mentira sistemática. No Brasil, essa lição foi ignorada repetidas vezes. Fernando Collor poderia ter sobrevivido ao escândalo do PC Farias se tivesse gerenciado diferente. Em vez disso, foi a televisionada tentativa de transformar impeachment em golpe que selou seu destino. Você está agora diante da mesma encruzilhada histórica. Caminho A: admitir parcialmente, controlar os danos, tentar sobreviver com credibilidade fraturada, mas intacta. Caminho B: negar tudo, partir para a guerra, apostar que a documentação não é suficiente. Caminho C: o que ninguém fala em voz alta nas reuniões, mas todo mundo pensa: desaparecer voluntariamente antes de ser empurrado. Qual desses caminhos tem menos estilhaços? Nenhum. Todos machucam. A questão é quem você quer ser quando a poeira baixar. Você toma a decisão. Não a decisão que seus assessores querem, não a decisão que o partido quer, a sua decisão. E ela vem de um lugar que você não visitava há muito tempo, a sua consciência. Você vai falar a verdade.
Não toda a verdade, isso seria ingenuidade perigosa num sistema que punha a honestidade e premia a lealdade, mas a verdade suficiente para recuperar sua humanidade diante de você mesmo. Você liga para o seu advogado e diz 3 palavras: muda o plano. Ele fica em silêncio por 5 segundos, depois pergunta se você tem certeza. Você tem. Esse momento, esse exato momento de virada, é o que mais aparece nas memórias de políticos que conseguiram se reconstruir após escândalos. Ciro Gomes perdeu eleições, se desgastou, cometeu erros públicos, mas manteve uma base de credibilidade por nunca ter sido pego numa mentira estrutural. Sérgio Moro entrou e saiu do poder com a reputação oscilando, mas sobreviveu politicamente porque construiu uma narrativa de convicção, mesmo que contestada. Reputação em política não é sobre perfeição, é sobre coerência percebida, e você vai tentar recuperar a sua. A coletiva de imprensa está marcada para as 15 horas. Você tem 3 horas. Nesse intervalo, algo inesperado acontece. A pessoa que gravou a reunião te liga, diretamente, sem intermediários. A voz é calma, quase amigável. Ela não quer dinheiro, não quer cargo, ela quer uma coisa que você não esperava. Quer que você assuma. Diz que está cansada do sistema, que entrou na política com os mesmos ideais que você e viu tudo se transformar em barganha, que vai publicar a gravação de qualquer forma, mas que preferia que você saísse na frente. Essa ligação muda tudo, porque agora você entende que o escândalo não é sobre você, é sobre o sistema, e a pessoa do outro lado da linha está te dando uma chance rara na política brasileira, a chance de ser o que muda a narrativa em vez de ser mais um que a repete. Você tem 30 segundos para decidir o que responder. O Brasil inteiro, sem saber, está esperando essa resposta junto com você. A história política brasileira está cheia de ministros que viveram exatamente o que você está vivendo agora. Em 2016, Gedel Vieira Lima, então ministro da Cultura, pediu demissão após pressionar o IPHAN para liberar um empreendimento imobiliário. Gravações comprometedoras, pressão política, queda em menos de uma semana. Mas a história não terminou aí. Anos depois, 51 milhões de reais em dinheiro vivo foram encontrados no apartamento ligado a ele. O que parecia um escândalo pequeno era a ponta de um iceberg monstruoso. Em 2022, Milton Ribeiro, ministro da Educação, caiu depois que áudios revelaram que ele favorecia pastores aliados na distribuição de verbas federais. A frase que destruiu sua carreira: "O presidente Bolsonaro me pediu para dar atenção especial a pastores." 7 palavras que desfizeram um ministério. Esses casos têm algo em comum com a sua situação. O escândalo não era sobre o dinheiro ou o favor em si, era sobre a mentira depois. É sempre sobre a mentira depois. Porque o brasileiro tem certa resignação com o desvio, triste, mas real. O que não perdoa é ser tratado como idiota. Você vai tratar? O caso Lava Jato revelou algo que vai direto ao coração do que você está vivendo: o sistema de proteção mútua dentro do poder. Delatores descreveram reuniões onde ministros, empresários e operadores financeiros combinavam versões antes de depor. Combinavam quem iria assumir o quê, quem ficaria em silêncio, quem seria sacrificado para proteger os maiores. Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, foi o primeiro a quebrar esse pacto de silêncio. Sua delação abriu um buraco no casco do navio que afundou carreiras de senadores, governadores e quase presidentes. A pergunta que você precisa responder agora é a mesma que Costa respondeu para si mesmo naquela cela em Curitiba. Quanto tempo consigo segurar antes que alguém me entregue primeiro? Porque no seu caso também tem alguém que sabe. Tem aquela pessoa da reunião, tem a gravação. E essa pessoa está avaliando exatamente a mesma coisa que você, os riscos e os benefícios do silêncio versus a delação. A corrida não é mais contra a imprensa, é contra o seu próprio cúmplice. Nos Estados Unidos, o escândalo Watergate, que derrubou Nixon em 1974, ensinou ao mundo uma lição que nenhum político esqueceu desde então. Não é o crime que destrói, é o encobrimento. Nixon teria sobrevivido ao arrombamento do Watergate se tivesse admitido e pedido desculpas. O que derrubou sua presidência foram as fitas gravadas onde ele ordenava o encobrimento, a obstrução da justiça, a mentira sistemática. No Brasil, essa lição foi ignorada repetidas vezes. Fernando Collor poderia ter sobrevivido ao escândalo do PC Farias se tivesse gerenciado diferente. Em vez disso, foi a televisionada tentativa de transformar impeachment em golpe que selou seu destino.
Você está agora diante da mesma encruzilhada histórica. Caminho A: admitir parcialmente, controlar os danos, tentar sobreviver com credibilidade fraturada, mas intacta. Caminho B: negar tudo, partir para a guerra, apostar que a documentação não é suficiente. Caminho C: o que ninguém fala em voz alta nas reuniões, mas todo mundo pensa: desaparecer voluntariamente antes de ser empurrado. Qual desses caminhos tem menos estilhaços? Nenhum. Todos machucam. A questão é quem você quer ser quando a poeira baixar. Você toma a decisão. Não a decisão que seus assessores querem, não a decisão que o partido quer, a sua decisão. E ela vem de um lugar que você não visitava há muito tempo, a sua consciência. Você vai falar a verdade. Não toda a verdade, isso seria ingenuidade perigosa num sistema que punha a honestidade e premia a lealdade, mas a verdade suficiente para recuperar sua humanidade diante de você mesmo. Você liga para o seu advogado e diz 3 palavras: muda o plano. Ele fica em silêncio por 5 segundos, depois pergunta se você tem certeza. Você tem. Esse momento, esse exato momento de virada, é o que mais aparece nas memórias de políticos que conseguiram se reconstruir após escândalos. Ciro Gomes perdeu eleições, se desgastou, cometeu erros públicos, mas manteve uma base de credibilidade por nunca ter sido pego numa mentira estrutural. Sérgio Moro entrou e saiu do poder com a reputação oscilando, mas sobreviveu politicamente porque construiu uma narrativa de convicção, mesmo que contestada. Reputação em política não é sobre perfeição, é sobre coerência percebida, e você vai tentar recuperar a sua. A coletiva de imprensa está marcada para as 15 horas. Você tem 3 horas. Nesse intervalo, algo inesperado acontece. A pessoa que gravou a reunião te liga, diretamente, sem intermediários. A voz é calma, quase amigável. Ela não quer dinheiro, não quer cargo, ela quer uma coisa que você não esperava. Quer que você assuma. Diz que está cansada do sistema, que entrou na política com os mesmos ideais que você e viu tudo se transformar em barganha, que vai publicar a gravação de qualquer forma, mas que preferia que você saísse na frente. Essa ligação muda tudo, porque agora você entende que o escândalo não é sobre você, é sobre o sistema, e a pessoa do outro lado da linha está te dando uma chance rara na política brasileira, a chance de ser o que muda a narrativa em vez de ser mais um que a repete. Você tem 30 segundos para decidir o que responder. O Brasil inteiro, sem saber, está esperando essa resposta junto com você. Você responde: tudo bem, pode publicar, mas me dá até às 15 horas. Silêncio do outro lado. Depois, combinado. Você desliga. E pela primeira vez desde que acordou às 4h37, você respira de verdade. Não porque o problema sumiu. Ele continua enorme. A coletiva vai ser um massacre. A imprensa vai te destruir temporariamente. O partido vai te abandonar formalmente. Você provavelmente vai perder o cargo até o fim do dia, mas você não vai perder mais uma coisa que não sabia que ainda tinha: a capacidade de olhar no espelho e reconhecer a pessoa de lá. Isso pode parecer abstrato para quem nunca esteve nessa posição, mas pergunte a qualquer pessoa que viveu uma crise moral real, pessoal ou profissional, e ela vai te dizer que esse momento de escolha é o mais definidor da vida. Não o cargo, não o salário, não o poder. O momento em que você decide quem você é quando tudo desmorona. Você já passou por um momento assim na sua vida? Não precisa ser na política, pode ser no trabalho, na família, num relacionamento. Aquele momento em que a escolha fácil e a escolha certa são opostas. São 14h45. Você está no palanque. Câmeras, microfones, repórteres com expressão de quem já escreveu a manchete antes de você falar. Seu assessor está atrás de você com uma expressão de quem acabou de assistir o chefe pular de paraquedas sem treinamento. Você olha para o teleprompter com o texto que a equipe preparou. O texto da negação, da vítima, do ataque. E você não usa. Você fala no improviso. Fala do cargo, da decisão, do erro. Usa palavras que políticos brasileiros raramente usam em coletivas. Eu errei, fui omisso, não deveria ter feito. A sala fica em silêncio absoluto por 3 segundos, o tipo de silêncio que acontece quando o roteiro quebra. Depois, a enxurrada de perguntas, agressivas, sobrepostas, sem pausa. Você responde o que pode. O que não pode, você diz que não pode, sem eufemismos. A coletiva dura 40 minutos. Você vai para casa sem cargo, sem gabinete, sem equipe de segurança,
mas com algo que chegou de surpresa. 3 mensagens de pessoas que te parabenizaram pela honestidade. 3, num universo de milhares de críticas. Mas 3. O que aconteceu com você nesse vídeo não é ficção desconectada da realidade. É uma composição de elementos reais que se repetem na política brasileira há décadas. A pressão das primeiras horas, o isolamento dos aliados, a decisão solitária, a coletiva de imprensa. Tudo isso já aconteceu, com nomes reais, em datas reais. O que muda é o desfecho, porque na vida real, a maioria dos ministros não escolhe o caminho que você escolheu. Na vida real, a maioria escolhe a negação, a estratégia jurídica agressiva, o ataque à imprensa. E alguns sobrevivem politicamente com isso. Renan Calheiros é senador até hoje, décadas após denúncias gravíssimas. Mas a pergunta que fica é: sobrevivem como quê? Com qual versão de si mesmos? O poder tem uma capacidade devastadora de fazer parecer que qualquer coisa vale a pena para mantê-lo. Estudos de psicologia política, como os do pesquisador Dacher Keltner, da Universidade de Berkeley, mostram que o poder literalmente altera o funcionamento cerebral, reduz empatia e aumenta o comportamento de risco. Não é desculpa, é dado. E é dado que explica muito do que você viu nesse vídeo. A pergunta que esse vídeo faz, e que a política brasileira faz todo dia, não é quem é corrupto. Essa é a pergunta fácil, que todo mundo responde apontando para o lado. A pergunta difícil é: o sistema produz a corrupção ou a corrupção produz o sistema? E a resposta, infelizmente, é as duas coisas ao mesmo tempo. O financiamento de campanhas, os cargos de confiança, as emendas parlamentares, os contratos sem licitação, tudo isso cria estruturas de incentivo que tornam a corrupção racional do ponto de vista individual. Não justificável, racional. Existe diferença. Quando um político sabe que sem financiamento privado não chega ao cargo e que o financiamento privado tem preço, ele está diante de um dilema estrutural, não apenas moral. Isso não absolve ninguém, mas explica por que reformas pontuais não resolvem o problema. A Lava Jato pendeu centenas. O sistema continua de pé, porque atacou os indivíduos sem reformar as regras que os tornaram possíveis. Você, vivendo esse vídeo, foi um indivíduo dentro de um sistema. A questão é o que cada um de nós faz com essa informação. Existe um conceito em ciência política chamado accountability vertical, a capacidade dos cidadãos de responsabilizar seus representantes por meio do voto. No Brasil, essa accountability funciona de forma distorcida. Pesquisas do Ibope e do Datafolha mostram repetidamente que o eleitor brasileiro reelege políticos investigados quando entregam obras visíveis na base. A lógica é cruel e compreensível. Rouba, mas faz. Essa frase, que envergonha quando dita em voz alta, representa uma racionalidade de sobrevivência. Quando o Estado não entrega saúde, segurança e educação de forma consistente, o cidadão passa a aceitar o político corrupto que ao menos entrega algo concreto e local. Isso cria um ciclo vicioso que perpetua exatamente o sistema que você acabou de experimentar por dentro nesse vídeo. A saída desse ciclo não é simples, nem rápida. Passa por educação política, que começa muito antes do colégio eleitoral. Passa por transparência radical nos gastos públicos. Passa por uma imprensa forte e independente. E passa, fundamentalmente, por cidadãos que se importam o suficiente para votar com informação e cobrar com constância, não só no escândalo, mas no dia seguinte ao escândalo. Mas voltando a você, ao personagem que viveu esse dia impossível, tem algo que precisa ser dito. A maioria das pessoas que assiste a notícias de escândalos políticos sente uma mistura de raiva e distância. Esses políticos são todos iguais, nunca vai mudar, não adianta. Esse cinismo é compreensível, mas ele tem um custo altíssimo. Ele isola o cidadão da política justamente quando a política mais precisa de cidadãos engajados. O afastamento da política não é neutralidade. É uma escolha que beneficia quem já está dentro do sistema, porque sem pressão externa, o sistema não tem incentivo para mudar. Você que está assistindo esse vídeo provavelmente tem mais de 30 anos. Você já viveu pelo menos 3 ciclos eleitorais completos no Brasil adulto. Já viu escândalos subirem, dominarem o noticiário e caírem no esquecimento. E talvez já tenha pensado: para que serve acompanhar tudo isso? A resposta é incômoda.
Serve porque a alternativa, não acompanhar, é exatamente o que permite que o próximo escândalo aconteça. O ministro que você foi hoje nesse vídeo tomou uma decisão rara. Não uma decisão heróica, porque honestidade num sistema corrupto não é heroísmo, é o mínimo, mas rara. E a raridade dessa decisão diz mais sobre o sistema do que sobre o indivíduo. Porque se a honestidade fosse o padrão e não a exceção, ela não causaria aquele silêncio de 3 segundos na coletiva. Ela não seria notícia, ela seria rotina. O Brasil que muitos da sua geração sonharam, aquele Brasil da Constituição de 88, da esperança, da redemocratização, ainda existe como projeto. Não como realidade consolidada, mas como projeto vivo que depende de pessoas reais fazendo escolhas reais. Nas urnas, na prefeitura, no conselho de escola, no sindicato, na empresa, em cada espaço onde poder e responsabilidade se encontram. Você foi ministro por um dia nesse vídeo. Sentiu o peso, sentiu a pressão, sentiu a tentação do caminho fácil. E talvez agora entenda, de um jeito visceral que nenhum artigo de jornal consegue transmitir, porque é tão difícil e tão essencial que pessoas com integridade queiram e consigam chegar ao poder. Antes de fechar esse vídeo, uma pergunta que fica. Se fosse você de verdade, não o personagem, mas você, com sua história, seus compromissos, suas dívidas morais, o que você teria feito diferente naquela reunião que começou tudo? Não na coletiva, na reunião, no momento antes do erro. Porque é ali que tudo se decide, não depois. A gestão de crise que você assistiu hoje é sempre consequência de uma decisão anterior que parecia pequena demais para importar. E isso não é só sobre política, é sobre carreira, é sobre relacionamentos, é sobre os momentos em que você disse sim quando queria dizer não, ou ficou em silêncio quando deveria ter falado. O poder revela caráter, mas o caráter é formado muito antes do poder. É formado nas escolhas pequenas, cotidianas, que ninguém está filmando, nos momentos em que a consciência fala mais baixo do que a conveniência. Esse vídeo foi sobre um ministro, mas na verdade foi sobre uma pergunta universal. Quem você é quando o preço da honestidade é alto demais para ser confortável? Nenhum sistema muda sozinho. Nenhuma geração transforma uma cultura política por decreto. Mas cada pessoa que entende o mecanismo, que sai de um vídeo como esse sabendo um pouco mais sobre como o poder funciona por dentro, é uma peça a mais numa engrenagem que pode, lentamente, girar em outra direção. O Brasil de 2025 está mais instrumentalizado do que nunca para cobrar seus representantes. Portais de transparência, redes sociais, jornalismo investigativo independente, ferramentas de participação cidadã. O problema não é mais informação. O problema é o que fazemos com ela. Você assistiu a esse vídeo até o final. Isso já é um sinal. Significa que você se importa o suficiente para dedicar tempo a entender algo complexo e desconfortável. Esse é o primeiro passo. O segundo é continuar. Continuar acompanhando, questionando, votando com consciência, cobrando com constância. Não porque vai mudar tudo amanhã, mas porque cada geração que desiste entrega o futuro para quem não desistiu, e nem sempre são as pessoas certas. A pergunta final é simples. Você vai desistir? Você viveu hoje o que pouquíssimas pessoas vivem. O centro de uma tempestade política, com todas as suas pressões, contradições e escolhas impossíveis. E saiu do outro lado com algo mais valioso do que um cargo, com perspectiva. Esse canal existe para isso, para colocar você dentro das situações que moldam o mundo, não como espectador passivo, mas como protagonista que sente, pensa e decide. Se esse vídeo te fez pensar, te incomodou, te surpreendeu, então ele cumpriu o que prometeu lá nos primeiros 30 segundos. Compartilha com alguém que precisa ver isso. Não porque é entretenimento, embora seja, mas porque é uma conversa que o Brasil precisa ter mais vezes, em mais lugares, com mais pessoas. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Tem coisa vindo aí que vai te deixar ainda mais dentro dessas histórias. E comenta aqui embaixo. Você teria feito a mesma escolha que o ministro fez hoje? Honestidade, mesmo com custo alto, ou sobrevivência a qualquer preço? Sem julgamento. É uma pergunta real, para uma conversa real. Te vejo no próximo vídeo.